Indo para o terceiro tópico, nós temos o seguinte, o dever dos pais. E no nosso primeiro subtópico vai tratar sobre a instrução dos filhos. Instruir os filhos, 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 29. O versículo 29 aqui está dentro do texto que fala que o profeta enviado de Deus veio falar, o homem de Deus, o profeta, veio falar com Samuel para alertar sobre o comportamento dele e dos filhos. Você pode depois conferir na sua Bíblia. Diz assim: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizesse na minha morada? Isso aqui é Deus falando por meio do profeta para Eli. E tu, agora ele aponta direto para Eli. E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Por que vocês fazem isso? É como se não, era basicamente isso que acontecia. O comportamento de Eli era, com relação aos filhos. Os filhos estavam acima do sacerdócio. Os filhos estavam acima do pastorado. E é como se ele dissesse assim: eu prefiro os meus meninos do que a Deus. Observe que o que é que o profeta diz para ele? Olha o que o profeta fala. E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Por que tu prefere os teus meninos do que o sacerdócio? Porque os teus filhos estão acima do sacerdócio. Para alguém que é líder, que desenvolve um sacerdócio, um pastorado, e ele que era líder de uma nação toda, ouve isso de Deus, era bem pesado. Mas chega um ponto que as pessoas já não sentem mais esse peso. Devido a fazer tanto, praticar tanto, ser tão comum a prática errada, eles já não sentem mais muito. A gente percebe isso, que no final da determinação de Deus, o que é que ele diz? Eu já até falei isso aqui, há momentos atrás. O que é que ele fala? Que o Senhor faça como Ele quiser. Ou seja, estou nem aí, que o Senhor faça do jeito que Ele quiser. Ele poderia se arrepender e cair de joelhos: Deus tem misericórdia de mim que eu fiz uma grande besteira. Não, ele disse que o Senhor faça como Ele quiser. E deixou acontecer. É um ponto importante para a gente observar, para que a gente não caia no mesmo erro. Ah, mas não sou sacerdote, não sou pastor, mas a gente desenvolve em alguns ambientes da igreja ou qualquer outro ambiente, a gente desenvolve práticas que acabam sendo sacerdócios, pastorados. E para quem está efetivamente querendo exercer a função, exercer o pastorado, tem que ficar atento antecipadamente a isso. Eu já também já falei antes, nesse meio sentido, é como se ele dissesse: primeiro os meus próprios interesses. Meus interesses vêm primeiro, o sacerdócio vem depois. Meu enriquecimento vem primeiro, o sacerdócio vem depois. Minha casa vem primeiro, a sucessão vem primeiro, o sacerdócio vem depois. Meus interesses vêm primeiro. E o povo estava aí, vivendo da forma que queria viver, porque não tinha como controlar se quem iria controlar não se comportava nessa condição. A gente pode observar também que ele não podia dizer praticamente nada. Por quê? Porque ele comia junto a carne tomada lá do ofertante. Aqui no versículo 29 diz: ele comia junto da mesma carne. Ele já tinha separado que era dele, mas ele comia da mesma carne que acabou de chegar ali, cozida, cheirosa, chamando a atenção, mas não era para ele, era do ofertante. Eles tomavam de lá à força e traziam para casa, e o próprio Eli também participava, porque o profeta diz que tu que te engordas com o sacrifício que não é teu. É perigoso isso, irmãos. É perigoso isso. É tão perigoso que a gente percebe o que vai acontecer depois. A gente observa que Eli se torna o pior de tudo. E por mais pesado que alguém ache, mas é assim que é. Ele se torna parceiro dos pecados dos filhos.
Ele pratica os mesmos pecados que os filhos. Ele é uma espécie de coautor do pecado. Ele é conivente com o pecado. O filho rouba de lá, traz para dentro de casa e ele consome aquilo que foi roubado, junto com os filhos. É perigoso isso, eu já disse pela terceira vez, só nesse momento aqui. Investir tempo na família é o nosso próximo subtópico. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Diz assim: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Eles iriam servir ao Senhor, era uma família que estaria perpetuamente com o Senhor, no trabalho sacerdotal. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos, esse é o termo, ou desprezados. A gente pode observar aqui uma coisa que pode quebrar alguns conceitos, ou algum conceito que é pregado, ou que alguém já pensa que é, ou que, de certo modo, é ensinado. E qual é o conceito? É que Deus é sempre fiel. Aí você pode pensar, mas irmão, como é que eu vou dizer para o meu aluno da escola dominical que Deus não é sempre fiel? Como é que eu explico isso? Pois é. Em que sentido? Como é que ele é sempre fiel? Ele tinha prometido que, no nosso entender sobre fidelidade, que pode diferenciar um pouco do contexto da época, mas em linhas gerais caminha no mesmo sentido, ele disse que o povo estaria eternamente diante dele. Ele disse que a casa de Eli e dos pais de Eli andariam diante dele perpetuamente. A grosso modo, ele vai ser fidelidade de Deus com eles, e Deus está abençoando e é sucesso total. Só que aí ele diz, não vou fazer mais isso. O comportamento de vocês não se coaduna com o comportamento de quem eu chamei para ter uma vida de fidelidade perpétua da minha parte para com eles. E Deus, nesse momento, é como se Deus estivesse dizendo assim, que ele está desobrigado. Não é que ele é obrigado agora a ter que manter. Ele está como que desobrigado de permanecer fiel à família de Eli, dado o comportamento daquela família, do pai e dos filhos. E o que ele vai fazer? Ele vai começar um extermínio, vai varrer da terra aquele pessoal. Por quê? Porque não é que eles simplesmente, porque pecaram vão ser exterminados. Não é porque pecaram exatamente, é porque pecaram e continuaram na prática do pecado, e mesmo com os avisos de Deus, eles não deram a mínima, eles viraram as costas para Deus. Não dava para continuar exercendo a influência sobre o povo do jeito que viviam. Deus tinha que tirar de lá. Então, Deus vai ser sempre fiel comigo. Deus vai sempre estar... Não, isso não funciona bem assim do jeito que às vezes pensamos. Pecamos, insistimos no erro. Observa a prática desse povo. Insistiram, mesmo avisados, não saíram da prática. Deus diz, não, para vocês parou. Eu não tenho mais compromisso com vocês. Vocês não estão mais sob a minha bênção, digamos assim. Ele diz, longe de mim tal coisa. Que coisa? Ser perpetuamente fiel. Longe de mim tal coisa, é o versículo 30 do capítulo 2, porque aos que me amam honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos, desprezados, sairão da proteção de Deus. A gente pode observar que dentro desse pensamento, se eu sou constantemente infiel a Deus, deliberadamente infiel a Deus, Deus não vai se manter me abençoando constantemente como alguém pode pensar. A bênção de Deus, a graça de Deus, e aqui vamos, de certo modo, fazer uma aplicação improvisada, mas que faz sentido. Ela não é barata. Ela tem um preço. Deus ama, mas... Espera aí, vamos entender como é que funciona isso. E aí eu faço uma pergunta, para a gente ir para o próximo subtópico, eu faço uma pergunta. Como é que nós nos comportamos? Aqui aconteceu com Eli. Como é que nós nos comportamos, como é que sacerdotes / pastores, ou como é que outra pessoa, como é que nós nos comportamos quando
A prática do erro é apontada dentro da nossa casa. O que a gente faz? Como é que a gente reage? O erro foi apontado dentro da casa de Eli, por um profeta, por Deus. Como é que a gente faz? Como é que a gente reage quando isso é em nossa casa? A gente resolve o problema? A gente deixa para depois? A gente se omite? Ou a gente agride quem nos aponta a situação? É só para a gente pensar, para a gente raciocinar o que pode ser feito. Para a gente caminhar para o final, vamos ao terceiro subtópico e a aplicação pessoal. No nosso terceiro subtópico a gente tem estabelecer limites. 1 Samuel capítulo 2, versículo 34. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. O versículo 34 do capítulo 2 é a posição final de Deus no final já da mensagem do profeta. O profeta vai dizer, direcionado por Deus: eu vou te deixar um sinal do que vai acontecer, Samuel, com a tua família, com o teu sacerdócio, com o teu tempo de pastorado. Eu vou te dizer, vai começar com a morte dos teus filhos, morrerão todos no mesmo dia. Imagina um pai que foi omisso, ouvindo isso acerca dos seus filhos, sabendo que eram responsabilidade dele. Nem aqui ele demonstra nenhum arrependimento. Ele não demonstra nenhum arrependimento, a gente pode observar aqui no versículo 34. Nem depois desse versículo. Ele não se arrepende, pelo menos o texto não mostra isso. A gente pode observar que a omissão de Eli contribuiu fortemente para que a sua família fosse destruída. Ele poderia ser mais participativo, ele poderia dizer, e ele poderia afastar os filhos. Mas o que ele poderia fazer? Ele era um sumo sacerdote, ele era o sacerdote 01. Então ele poderia tirar os filhos que eram sacerdotes, trocar eles dali. Mas ele não tinha condição de fazer, porque ele estava vendido pelas práticas que ele fazia. Ele também comia da carne que vinha para a mesa, que era tirada de lá. Ele foi omisso. E a sua família foi destruída, eliminada, com os 2 filhos morrendo antes do pai. Pais enterrarem filhos é dramático, é duro, porque foge a linha normal das coisas. Mas os filhos morreram antes dele. E mais que isso, o impacto foi grande, que os meus filhos morreram, ele soube da notícia da morte do filho, logo em seguida ele morre, e logo em seguida a nora morre. Não aconteceu só com eles, aconteceu com quem estava perto. Eu costumo dizer que Eli não morreu com o impacto da morte dos filhos. Eu entendo que Eli morreu com um impacto que para ele foi maior. Talvez nesse ponto fosse até remorso. Quando o povo de Israel entra em batalha com os filisteus e eles perdem, já é a segunda investida, porque na primeira eles estavam sem a arca, por isso eles acham que perderam porque estavam sem a arca. Aí eles vão buscar a arca. Quem leva a arca? Ofni e Finéias, que não tinha a menor credibilidade para isso. Mas eles foram lá, levaram a arca, eram os sacerdotes. Eli já tinha 98 anos, ficou lá em casa, não tinha mais condição de fazer esse tipo de caminhada. Lá, nesse segundo momento de batalha, na primeira morreu cerca de 4.000 israelitas. Na segunda, com arca e tudo, morreram 30.000 israelitas, inclusive os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Não é a arca de Deus que vai dizer que isso ou aquilo, era o comportamento, era a prática, era a vida daquelas pessoas. E o mensageiro sai de lá correndo e chega na cidade, começa a falar o que aconteceu, e chega em Eli e diz para ele: o povo perdeu a guerra, morreu muita gente, foi um massacre, os teus filhos morreram. Eli estava sentado numa cadeira. Os teus filhos morreram e a arca de Deus foi tomada. Eu entendo que até quando ele disse os teus filhos morreram, ele não sentiu tanto impacto porque ele sabia que eles iam morrer. Deus já tinha dito para ele. Mas aí o mensageiro fala: a arca de Deus foi tomada. Aquilo que era a tua responsabilidade foi levada por inimigos. A arca de Deus foi tomada. Eu entendo que esse foi o maior impacto
em Eli que fez com que ele caísse e morresse. É importante a gente valorizar aquilo que Deus nos põe à mão. É importante o sacerdote valorizar o sacerdócio. É importante o pastor valorizar o pastorado. E nesse momento, quando o menino morre, quando a nora morre também, e dando à luz a um filho, o nome do filho foi Icabô, ou seja, foi-se a glória do Senhor. Isso diz tudo. Foi levada a arca, foi-se a glória do Senhor, a presença manifesta de Deus. Na nossa aplicação pessoal, a gente tem o seguinte: a história de Eli nos adverte do perigo de cuidarmos dos outros e ignorarmos nossa própria casa. Nenhum sucesso compensa o fracasso do lar. Até que ponto eu vou ter compensação esquecendo do meu sacerdócio, seja ele em casa, seja ele na igreja, seja ele na função que exerço? Até que ponto isso vai ter valor, o meu sucesso fora vai ter valor se a minha função sacerdotal, pastoral fracassa? Para a gente pensar. A história de Eli nos adverte sobre isso, sobre esses cuidados. E o meu sucesso, o seu sucesso, ele não pode compensar em momento algum o fracasso do nosso lar, do nosso pastorado, do nosso sacerdócio.